Toquei a mão de Jesus. E eu vou te contar aqui como foi. Mas lhe peço, se inscreva, compartilha, deixa teu like e comenta. Mas especialmente compartilha para que outros também possam ver este vídeo. Bem, na altura em que eu tinha me convertido, depois de alguns meses, acredito que entre 6 a 8 meses, eu ia orando pelo dom de operação de maravilha e os dons de cura. E enquanto ia orando, coisas aconteciam, maravilhas na minha vida aconteciam. Deus se manifestava de diferentes formas na minha vida. Mas uma dessas noites em específico, eu estava dormindo. E naquele momento eu estava dormindo e de repente senti que estava acordado, olhando para as chapas. Depois de algum momento, aquilo estava tudo bem escuro, porque eu tinha apagado a lâmpada para dormir. Mas no momento em que eu olhava para cima, eu vi uma mão reluzente saía do teto. E eu perguntava de quem é esta mão? Mas eu estava firme, sabia que essa mão deverá ser a mão de Jesus. Então, quando pensei que aquela mão tinha que ser a mão de Jesus, eu lembrei justamente da história da mulher do fluxo de sangue, que ao tocar nas vestes de Jesus, dali saiu virtude que a curou. Então, eu pensei que devia pegar a mão de Jesus para dali sair virtude, para que eu possa ter os dons de curar, para que eu possa ter o dom de operação de maravilhas, porque eu tenho orado para isso. Então, eu cria que Jesus, naquele momento, ele me deu justamente a mão para que eu pudesse receber virtude, para que eu pudesse, a partir daquele momento, ter os dons de cura, ter o dom de operação de maravilhas. E assim sendo, eu levantei a minha mão e peguei naquela mão. Mas uma coisa curiosa, eu sentia dali vir alguma energia que fluía pelo meu corpo. Mas eu sentia não. Sendo a mão de Jesus, eu creio que naquele momento em que o homem vestido de branco anda pelas águas e Daniel, sentindo aquela glória, cai prostrado e sem força. Eu creio que aquele tinha sido Jesus. Então, pensando que ele tinha pegado a mão de Jesus, mas saia só aquilo e dizia, não, não pode ser, acho que não é Jesus. Acho que alguma coisa deve estar errada, porque se Daniel caiu prostrado sem força, eu também pelo menos devia sentir algum poder em mim, algum poder fluir naquela mão em que me seria difícil resistir. No momento em que eu ia indagando isso, no momento em que ia questionando isso, de repente eu senti como se fosse uma bomba atômica no meu coração. O que acontecia? Esta bomba vinha como se explodia. Aquilo ia fazendo esses movimentos. E é como se fosse cada vez mais que explodia, era mais forte. E quanto mais forte, mais eu me sentia incapaz de resistir àquelas explosões. Mas eu dizia, se eu mesmo pedi que tocasse a mão de Jesus, se eu mesmo pedi que tirasse virtude de Jesus, então eu vou aguentar. Mas só que cada vez era mais forte. E eu sentia que ia explodir. Sentia que a próxima vez que viesse aquela onda, eu já não podia resistir. Mas ainda assim resistia. Até que cheguei a alguma altura que percebi que aquilo era uma fonte inesgotável de poder. E que não importa quanto tempo eu fosse resistir, ainda ia continuar a emanar poder cada vez mais e mais forte. E eu acabaria por não resistir e acabaria por morrer mesmo ali, de tanta glória que vinha daquela mão. E naquele momento eu disse a Jesus, chega, porque eu não posso suportar tanto. E naquele momento eu não percebi se estava dormindo ou não, porque pareceu que eu estava realmente acordado, porque eu não vi nem quando acordei. Depois de tudo aquilo acontecer, no momento em que eu acordei, a partir dali eu comecei a sentir uma vibração na palma da minha mão. Principalmente quando eu estou orando e percebo que há a presença do Espírito Santo aí, quando vem aquele pequeno calafrio, quando vem aquele pequeno arrepio, quando vem aquele arrepio, aquele vento, eu sinto a minha mão vibrar. E já houve pessoas em que eu toquei e ele soube que a energia que flui em ti, a presença que flui através de ti, se você tocar em algum enfermo, certamente ele será curado. E já orei por alguns enfermos, alguns foram curados, outros nem por isso. Mas vamos falar disso em outro vídeo. E eu percebi que naquele dia eu tinha recebido os dons de cura. E
Paulo a Timóteo vai dizer: exercita o dom que há em ti. Então, hoje em dia, eu tenho buscado exercitar o dom, porque uma certeza eu tenho, que no momento em que eu toquei na mão de Jesus, eu recebi virtude, eu recebi poder, e este poder flui em mim, pela presença do Espírito Santo que também há em mim. E certamente, isso há de se manifestar cada vez mais e mais. E hoje apenas busco exercitar o dom, para que cada vez mais eu venha a entender o dom. Um dos livros que tem me ajudado a entender este dom é justamente o livro de Francis e Charles Hunter, Como Curar os Enfermos. Eu não sei se você crê neste testemunho, não sei se você crê nisto, mas se você crê, eu quero lhe convidar a deixar aqui um comentário: eu creio. E também, mais uma vez, lhe peço, se inscreva, compartilhe este vídeo para que outros também possam ver, e diga amém.